Olá a todos, bem-vindos ao canal. E tá aí na tela mais um vídeo da série sobre microcontroladores PIC usando a linguagem C e o compilador MicroC Pro. Este é o capítulo 17 e nesta aula vamos estar falando de tipo de dados primitivos da linguagem C. Temos aí o tipo char, o tipo int, o tipo float, o tipo double e ainda o tipo void. O tipo char, usada para caractere e string. O que é um tipo de dado? Tipo de dado é um espaço que você vai criar, você vai reservar na memória RAM. Então, a linguagem C ela disponibiliza já uns tipos de dados para qualquer tipo de variável que você for criar. O que seriam esses tipos de variáveis? Se você for estar armazenando letras e palavras, é aconselhável usar o tipo char. Se você for utilizar números inteiros, aí sim você vai estar utilizando o outro tipo, o tipo int. Se você for estar armazenando números com casas decimais, aí também vai ter um outro tipo. E claro que cada tipo também tem o seu tamanho. Eu não vou estar falando aqui em tamanho com relação a bits, porque a gente está trabalhando com Dev C++ e a princípio não há como vamos fazer programas também simples, não precisamos ter essa preocupação. Quando tivermos dentro do compilador MicroC Pro, aí sim a gente vai ter que ter essa preocupação e estar escolhendo o tipo de dado específico para cada aplicação que vamos utilizar. Lembrando que o compilador ele trabalha é um microcontrolador. A gente vai estar trabalhando com o microcontrolador e a memória do microcontrolador é uma memória reduzida, ela é pequena comparada a um sistema operacional. A gente está aqui utilizando o Dev C++ e a gente está utilizando praticamente a memória de nosso programa, que para uma variável é muito grande. Temos aí a memória de 2, 3 GB, então uma memória dessa armazenando 8 bits não vai fazer diferença nenhuma. Mas quando tivermos trabalhando com microcontrolador, aí sim, isso sim vai fazer diferença. Porque tem memórias dependendo do microcontrolador que você vai estar utilizando. Tem memória de 1K apenas, 2K, isso vai variar de micro para micro. Então, a princípio não precisa se preocupar com o tamanho. Que a gente está aqui dentro do Dev C++, é só para a gente entender o que é uma variável, o que é uma constante, o que é um tipo de variável, porque é essencial esse conhecimento prévio para quando tivermos dentro do MicroC Pro, a gente está colocando a variável correspondente ao nosso programa. Sem mais delongas, vamos continuar a aula. Temos aí o tipo int, essa é usada para números inteiros, como a própria designação indica ali, int. Temos o tipo float, usado para números decimais ou números com casas decimais. Temos ainda double, também para números decimais, porém de um tamanho um pouco maior. E por fim, temos a void, que é um tipo de dado nulo da linguagem C. A linguagem C ela indica que ao criarmos nossas funções, temos que identificar como o tipo que a gente vai estar utilizando. Como tem funções que não retornam valor nenhum, então ela também tem um tipo de dado específico para essa função, que é a void. Ela não cria nenhum espaço na memória, então você pode estar atribuindo esse tipo de dado void. Variáveis podem ser de dois tipos: local, criada dentro da função, e global, criada fora da função. O que isso quer dizer? A linguagem C, você pode criar várias funções dentro de seu programa. E a função principal, a main, ela pode estar chamando outras funções que estão fora. Vai ter lá como se chamar. É usado o nome da função, abre-se e fecha parênteses. Então você pode estar criando sua função principal e várias funções embaixo.
vários pequenos programas e está chamando dentro do seu programa principal. Porém, se você criar uma variável local dentro de alguma dessa função, não vai estar funcionando, porque a variável local ela só funciona dentro daquela função específica. Se você criar uma variável global, que geralmente a gente declara ela logo no topo do nosso programa, aí todas as funções que vão estar abaixo, ela vai estar visualizando aquela variável e ela vai poder colocar dentro de seu programa. Além da variável, temos ainda a constante, já foi dito na aula passada, mas a gente aqui vai estar mostrando mais claramente a diferença entre variável e uma constante. Uma constante também é um espaço reservado na memória, porém, uma vez atribuindo o valor, você não muda mais esse valor no decorrer do programa. Uma variável, ela pode estar alterando o seu valor no decorrer do seu programa conforme a necessidade. A constante, uma vez criada e atribuímos um valor a ela, não muda mais. Aí você deve estar se perguntando, para que criar uma constante se temos como criar uma variável que pode estar mudando? É porque quando tem certas situações que você vai usar tanto uma quanto a outra. Se você criar um programa que você vai ter, por exemplo, você tem uma senha, essa senha ela não vai mudar, é aquele valor mesmo e acabou. Só que tempos depois você quer mudar a senha, aí você teria que procurar linha de código por linha de código para saber onde é que você tinha colocado essa senha. Aí se tornaria um trabalho muito árduo. Então o que você faz? Você cria uma constante no topo do seu programa, e aí quando você quiser alterar essa senha, você vai lá, altera a constante no começo do programa, e aí automaticamente vai alterar em todo o resto do programa. Não precisa se preocupar com isso agora, porque a gente vai bater muito com relação a esse tipo de assunto. Vamos ao programa. Está aí o nosso programa criado. Como foi dito na aula passada, quando queremos declarar o nome do programa, declaramos como comentário. Para declarar comentário de apenas uma linha, a gente usa o barra barra. É bom estar comentando todo o programa que você vai estar fazendo. Esse programa é um programa simples, não precisa estar comentando, mas quando você estiver trabalhando com programas um pouco mais complexos, quando você escreve logo, fica bem legível o entendimento. Porém, ao passar do tempo, quando você retornar àquele programa, pode ser que você não compreenda algumas linhas. Então, para evitar isso, geralmente os programadores eles comentam todas as linhas que vai estar fazendo no seu programa. Tá aí a dica. Aqui é a inclusão da biblioteca Standard.io, que é Standard Input Output, de entrada e saída de dados, e a Standard.lib, que a gente utiliza o comando System Pause, que é para parar a tela para a gente visualizar o nosso programa. Está aqui as variáveis criadas e uma constante. Vamos entender agora as variáveis. Está aqui o tipo char. Eu atribuí um nome a essa variável. Eu coloquei letra, porém pode ser qualquer nome. É bom estar colocando o nome da variável que faça sentido. E estou atribuindo aqui um valor, uma letra, a essa variável. Lembrando que cada letra dessa, na tabela ASCII, ele gera um código binário de 8 bits. Então, colocamos aqui uma letra minúscula, mas conforme a letra que você coloque, vai aparecer justamente lá no programa. A gente vai estar vendo isso. Então, está aqui o tipo char. Eu atribuí o nome letra e já estou atribuindo um valor ao nome da variável letra. Lembrando que do tipo char você tem que estar declarando
entre aspas simples, e entre essas aspas simples você coloca a letra que você quer utilizando no seu programa. Tá aqui o tipo int, eu coloquei o nome idade. Mais uma vez, se quiser alterar um nome, é justamente esse nome que você vai estar usando no decorrer do seu programa, então você pode estar usando o nome que você quiser. E já estou atribuindo o número 22. Tá aqui o tipo float, que é o de tipo de ponto decimal. Coloquei o nome decimal e estou atribuindo esse valor. Lembrando que no final de cada comando na linguagem C, você tem que estar colocando ponto e vírgula. Tá aqui o ponto e vírgula para cada final de comando. Nas diretivas de pré-processamento não precisa. Todo comando na linguagem C que começa com o jogo da velha não precisa terminar com ponto e vírgula. Tá aqui o tipo double, que é de ponto decimal também. Estou atribuindo esse valor. E tá aqui uma constante. Eu criei uma constante do tipo float. Você vê que a constante que você vai criar, você tem que colocar o nome const, o tipo que você vai estar usando, e aí sim você coloca o nome dessa constante. Estou colocando o nome de real e estou atribuindo o valor 50.1. Está aqui a função principal, a main, e também estou atribuindo um tipo de dado para ela, o void, já que não vai retornar valor nenhum. A linguagem C, ela determina que você tem que atribuir também um tipo de dado à sua função que você vai estar criando. Como não está retornando valor nenhum, aí você utiliza o void. Se for retornar um valor, conforme o valor que eu for retornar, aí você atribui ao tipo que a sua função vai utilizar. Tipo char, int, float, toggle, aí conforme o programa. Toda função ela abre chave, fecha chave, abre parêntese, abre parêntese e fecha parêntese, e abre chave e fecha chave. E entre as duas chaves é que fica todo o nosso programa, todo o nosso código. Está aqui a função já conhecida, printf. Vimos na aula passada que entre aspas duplas colocamos a mensagem que queremos para ser impresso na tela. Esse contra barra N é para dar uma quebra de linha. Está aqui a mensagem letra, o igual, e o porcentagem, e essa letra C corresponde a um comando de controle para ser impresso aqui um tipo de dado char. Está aqui o final, aspas duplas, aí vem a vírgula e aí a variável que a gente quer que apareça aqui no lugar do comando de controle, porcentagem C. Tá o printf novamente o contra barra N para dar uma quebra de linha, o nome aqui idade, e aqui a gente está atribuindo o valor dentro da mensagem, porcentagem I. Aqui é um comando de controle para o tipo de dado int. E após aspas duplas, a vírgula, a gente coloca o nome da variável que a gente quer que apareça ali. Assim vale para outra mensagem, só que agora é porcentagem ponto 1f. Esse ponto 1f, como é do tipo float, se você não colocar o ponto e a quantidade de números que você quer após a vírgula, talvez apareça um valor que você não queira que apareça para o usuário tá observando. Então você coloca a quantidade que você quer. Eu coloquei aqui ponto 1 para aparecer apenas uma casa decimal. Tá aqui a variável que eu quero que apareça do tipo float. O f é de float. Aqui o número 2 também agora vai aparecer duas casas decimais, embora seja do tipo double, mas é casa decimal, então a gente coloca o tipo f também.
E está aqui a sua variável correspondente, decimal 2. E por fim, o porcentagem ponto 3F, que é para aparecer 3 números após a casa decimal, que é justamente a nossa constante real. Eu dei várias quebras de linha e aqui vim nosso comando system pause, que é para parar o sistema. E o já conhecido também retorne. Como não vai retornar valor nenhum, atribuiu o valor 0. Vamos compilar e está verificando aqui, ó. Tá aqui o nome letra e no lugar do porcentagem C aparece justamente a nossa variável, que é uma variável A minúsculo. No idade, no lugar do porcentagem I, está aparecendo justamente o número correspondente à nossa variável do tipo int idade. No número 1, está aparecendo aqui no lugar do porcentagem ponto 1 a nossa variável do tipo float, que é justamente 2.5. E eu já estou atribuindo também a quantidade de número, que é um número apenas após a casa decimal. No tipo double, eu estou colocando aqui o valor 3.5, porém estou aumentando as casas decimais, 2 casas decimais, então ele aumentou, além do 3.5 ele colocou um 0. E no fim aqui, que é a nossa constante, que é justamente também do tipo float, eu estou colocando 50.1, mas estou colocando 3 casas decimais após a vírgula, então ele está aparecendo aqui além do 1, mais 2 zeros. E o system pause, como foi visto na aula passada, é para aparecer essa mensagem. Pressione qualquer tecla para continuar. Vamos alterar aqui para vocês verem o que acontece. Eu coloquei um A minúsculo, vou colocar um A maiúsculo. No lugar onde eu botei apenas uma casa decimal, vou aumentar, vou botar 5. Vamos só alterar aqui para vocês verem alterando lá também. Vou colocar 8 aqui. Vamos compilar e executar e verificar. Tá aí. No lugar da letra apareceu a letra A, maiúsculo, como colocamos aqui em cima. A idade 22, não mudou. E aqui embaixo começa a mudar. Aqui no final apareceu, esse é o perigo de colocar várias casas decimais. Apareceu uma sujeira que justamente não corresponde ao nosso programa. Em vez de aparecer 50.1, ele entendeu, colocando várias casas decimais, ele não arredondou e aí ele apareceu vários 9. Se você conforme, isso aqui na verdade é a precisão. Ele não te deu um 1 perfeito no final. Então, dependendo de como você vai estar utilizando, é bom se ligar nisso aqui. Vou alterar a quantidade de casas decimais, vocês vão ver que ele volta para 50.1. Vou botar apenas 3 casas decimais. E daí ele volta para o número original, 50.1, com mais 2 casas decimais. Tá aí. É só para vocês ir se familiarizando com os tipos de dados, tipo char, int, float, double, a diferença entre variável e constante. Eu vou estar aqui, vamos ver aqui a diferença entre variável e constante. Eu atribuí aqui na variável idade o valor 22. Vamos alterar aqui no decorrer do programa. Então vou botar idade, vou botar 55. E vocês vão ver que no lugar da idade ele vai alterar o valor para 55, embora a gente declarou lá em cima.
e tá aí, a idade foi para 55. Ou seja, a variável ela altera o seu valor no decorrer do programa. Vamos tentar mudar a constante, vocês vão ver o que acontece. Tá, real. Botar 33. E aí ele acusa um erro, como vocês podem estar vendo aqui. Esse erro é devido porque a constante você não pode estar alterando no decorrer do seu programa. Uma vez declarado, ele mantém esse valor. Já a variável, como vimos aqui, você pode estar alterando no decorrer do seu programa. Então, ao tirarmos, aí o programa volta a funcionar normalmente. E é isso aí. Este é o final do vídeo e do capítulo 17. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas. Se gostou, dá um joinha e ajude a divulgar o nosso canal. Valeu e até a próxima aula.